no horário. Uhum. Bom, pessoal, boa tarde. Agora formalmente falando, né? Já deu às 17 horas. É um prazer recebê-los aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu sou responsável pela área de treinamento do Sinduscom. E hoje a gente está aí seguindo o nosso fluxo de palestras online gratuitas, né? Toda quarta-feira, às 17 horas. Com a Carolina Lobato, nossa parceira lá da unidade jurídica do Sinduscom na parte de recursos humanos, da MP Consultoria. Minha parceira aí nas palestras, nos cursos, né? A gente troca muita figurinha, né, Carolina? Eu participei de palestras dela lá no Sinduscom também. E aí eu a convidei para a gente falar um pouquinho, foi até um desafio para ela, que ela não tinha isso montado. Falei, Carolina, eu acho que é interessante a gente falar nessa questão de ética, ética profissional, né? Como fazer, o que fazer, como evidenciar. Topa fazer uma palestra para mim sobre isso? Ela falou, ai meu Deus, deixa eu pensar. Aí só que já conheço, sei que gosta de desafios, falei, Uma tarde de pensamento, né, uma Ju? tarde. No outro dia já falou, bora lá, vamos fazer. Então, eu vou assistir essa palestra com vocês, é algo que eu realmente acho muito importante nas empresas, algo que muitas vezes se perde, né, em algumas situações. E aí vamos aprender juntas. Então, eu queria agradecer a Carolina, né, por mais uma vez estar conosco. E agradecer a vocês, né, que estão aí também. Queria só fazer alguns combinados em relação ao microfone, né? Peço que vocês deixem no silencioso, mas se precisarem, quiserem perguntar, habilitem, né? Não é nada. Eu brinco que a palestra é algo bem tranquilo, bem informal. A gente está aqui para bater um papo mesmo. E tem o chat aí também, né? O bate-papo aí para os que tiverem português aí, que também vocês podem fazer suas explanações, suas dúvidas. E no final, tendo um tempinho, a gente bate um papinho também, tá bom? Então, Carolina, a palavra está com você. Muito obrigada, vou ficar aqui ouvindo. Obrigada, Ju. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer o Sinduscom por essa oportunidade, Juliana, parceiraça mesmo, coraçãozinho, né, Ju? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, ter a audiência de vocês nessa tarde. Eu sei que a gente está vivendo um mundo muito virtual, estava conversando isso com a Juliana antes da gente começar aqui com vocês, dos desafios desse momento, né? E muitas vezes o cansaço que a gente fica dessa coisa do virtual, da tela. Então, vocês estarem aqui, para mim, é muito satisfatório, é motivo realmente de muita gratidão, né? A minha intenção com vocês, Juliana falou desse momento informal, eu quero reforçar isso, né? Algo que para mim é muito valor. Vou confessar para vocês que eu estou sofrendo um pouquinho nesse modelo, que é um modelo que eu não vejo as carinhas, não consigo conversar, não consigo trocar, e esse povo de humanas gosta disso, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho quem sou eu, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então, assim, sintam-se à vontade de levantar a mão, de fazer pergunta, de comentar no chat. Vamos tentar fazer realmente um diálogo, vamos construir juntos aqui esse momento. Eu acho que é assim que a gente aprende melhor, né? Eu vou colaborar com vocês, com as informações que eu apurei, os conhecimentos que eu apurei, com a minha bagagem, com as minhas experiências. E quero também ter esse espaço aí de troca com vocês. Quero sair daqui diferente também. Acho que todo treinamento tem esse propósito, tem esse objetivo. Vou ler para vocês aqui o título da palestra, né? Reflexões sobre ética em contextos profissionais e o uso da virtude accountability para sua evidenciação. Até essa palavra accountability, vou começar do final para depois chegar no começo. Eu não sei se todos vocês conhecem esse termo, né? Eu queria até que vocês dessem um joinha aí, quem já ouviu esse termo em algum momento, já leu algo a respeito. Todo mundo sabe daquele acesso que tem aqui no Zoom, da gente conseguir dar um joinha assim para positivar algo? Quem já ouviu Em reações aí embaixo tem, tá, pessoal? Para quem nunca usou. E eu ia até te falar isso para a gente realmente falar, porque a gente teve até uma pessoa que mandou, né, perguntando no e-mail. O que significa, né? Realmente é um termo que ele não é novo, né? Ele já tem sido apontado por alguns profissionais, tem alguns consultores que trabalham essa terminologia de uma forma muito ativa. Até eu vou dar para vocês hoje uma indicação de um livro muito legal sobre o tema. Mas, assim, acho que nunca esse conceito fez tanto sentido,
né? Só dando um spoiler rapidinho, accountability tem a ver com responsabilização. E uma pessoa responsável, com certeza, é uma pessoa ética. Foi esse o link que eu fiz. Até o final da apresentação, vocês vão entender, né, os meandros aí dessas reflexões. Bom, deixa eu evoluir aqui nos slides, né? Eu queria começar aqui com vocês, primeiro fazendo um check-in, né? É um check-in diferente, o check-in eu gosto de dialogar um pouquinho, mas aqui no virtual fica mais difícil, então eu queria convidar vocês para uma pausa. Acho que esse momento de pausa ele é muito importante, sei que todos vocês aí estão com dinâmicas, com dia a dia tão intenso, né? E hoje eu abri meu Instagram, não sei se vocês gostam de autoconhecimento com humor, eu adoro. E aí eu sigo no Instagram essa página, esse canal que se chama Instagram Chivão, e é muito curioso que é uma pessoa, uma profissional que dá aula de yoga e ela vai além, né? E hoje ela postou essa frase, eu falei, gente, vou começar minha palestra com essa ideia. Então eu queria propor para vocês, para que na nossa pausa, nesse nosso check-in, a gente tivesse essas atitudes que estão descritas aí no texto. Então vamos lá. Se você está lendo isso, deixe os seus ombros caírem. Relaxe a sua mandíbula. Desprenda a língua do céu da boca. Nós temos a tendência física de vivermos tensionados. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é que a gente consiga ter um momento de relaxamento. E para a gente poder aprender, o relaxamento é fundamental, né? Esse estado de presença é fundamental. Tenho pensado muito sobre isso e tentado praticar isso no meu dia a dia, né? Não só em treinamentos que eu participo ou que eu ministro, mas também em outras ações do meu cotidiano. Esse mundo que a gente está, a gente realmente tem que ter esse momento de respiro, esse momento de pausa, esse cuidado com esse relaxamento de uma forma muito intensa para a gente conseguir ter consciência. E olha, gente, isso tem tudo a ver com ética, né? O estado de consciência tem total conexão com esse conceito de ética. Conectados, check-in feito, relaxados, deixa eu falar para vocês brevemente de onde eu venho, quem eu sou, né? A gente está apto aí para começar a afiar nosso machado, todo treinamento tem esse propósito, toda palestra tem esse propósito de melhoria, de desenvolvimento. Bom, eu trabalho na MP Consultoria e Recursos Humanos, a MP é uma consultoria de desenvolvimento humano, ela está no mercado há 26 anos, a gente atua principalmente em Minas Gerais e São Paulo, a gente atua com programas de desenvolvimento, recrutamento e seleção, desenvolvimento de líderes, de equipe, assessoria a recursos humanos, captação de talentos, né, tanto da parte de recrutamento e seleção como assessment, e a gente tem uma parceria com o Sinduscom já há 5 anos, né, uma parceria de muito sucesso, eu considero assim. A gente vem contribuindo em programas, em palestras, em eventos relacionados ao desenvolvimento, principalmente com essa perspectiva do humano. Estou mostrando para vocês uma nuvem de palavras que eu peguei na internet, mas que faz muito sentido para a gente enquanto empresa, né? Os nossos valores, os nossos propósitos estão envolvidos aqui nessas palavras. O objetivo da MP é lidar com gente, é cuidar de pessoas, né? E realmente é algo extremamente desafiador, né? O ser humano é um mundo de oportunidades e um mundo de desafios. Então, nosso trabalho vem para tentar facilitar para as empresas que essa relação seja uma relação positiva, saudável, humana, né? Que são coisas que são importantes para a gente poder discutir. Alguns clientes que a gente atende, eu coloquei alguns do segmento de vocês, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui é da construção, mas a gente tem esse cuidado de ter um olhar amplo para o mercado. A gente considera isso algo positivo e relevante, porque a gente consegue fazer trocas, ter interações que são extremamente relevantes. E eu costumo brincar que às vezes muda o CNPJ, né? Mas os problemas são bem similares. Mas essa troca, às vezes boas práticas, a gente consegue compartilhar e trocar entre essas empresas que a gente atende. Falei de onde que eu venho, agora vou falar quem que eu sou, né? Que eu acho que é importante, por mais que o nosso momento aqui é breve, mas eu acho que a gente está aqui fazendo uma conexão. A Carolina, ela nasceu em Belo Horizonte, ela sempre foi muito curiosa com o ser humano, desde muito novinha, e sempre me fascinei com a mente humana e com os relacionamentos humanos. Essa primeira imagem reflete isso, esses dois aspectos. Desenvolvimento é algo que me move, né? E a terceira foto diz respeito a algo do meu passado que eu reflito hoje, né? E que tem essa conexão também com os meus propósitos, que é a capacidade e a oportunidade de poder trocar conhecimento, de compartilhar conhecimento. Acredito que minha missão, meu objetivo de vida está muito conectado com isso. Amo o que eu faço e é amor mesmo. A foto não está exagerada, é isso mesmo.
tenho muita identificação, me dedico. Acho que isso é um ponto muito importante e que tem a ver com a accountability, né? As pessoas que têm esse amor aí pelo trabalho são pessoas accountáveis. Já já vocês vão entender o que significa isso. E a última imagem, que para mim é a mais preciosa de todos, é a minha dupla de filhotes, né? Um humano, o outro canina, que é uma mocinha, a Chica, e o Pedro. O Pedro está comigo já há 9 anos, a Chica um pouquinho menos, há 4 anos. E assim, eu gosto muito de colocar essa imagem para falar de mim, porque realmente, assim, depois que eu me tornei mãe, eu me mudei como pessoa e me mudei como profissional, né? E eu trabalho muito com desenvolvimento de liderança, né? E esse assunto ética, acho que ele tem uma conexão muito grande com o líder, né? Com o papel do líder dentro das organizações. E depois que eu me tornei mãe, eu consegui me ver uma desenvolvedora de gente diferente, né? Porque eu vivo isso aqui em casa. E aí eu já quero até antecipar uma frase que eu vou ler para vocês aqui na minha apresentação, que é uma frase do Mário Sérgio Cortella, que muitas pessoas perguntam para ele, né? Uma preocupação com esse mundo que a gente vive, que é um mundo de muitas atribuições, um mundo onde a ética realmente está sendo muito questionada pelos nossos comportamentos mesmo, pelo nosso ser humano, nosso jeito de ser humano. E aí o Cortella ele traz uma reflexão muito legal, né? Que a gente tem que se preocupar muito mais em não pensar no mundo que a gente está deixando para os nossos filhos e refletir muito sobre os filhos que a gente está deixando para o nosso mundo, né? Então, o que é o mundo? O mundo são essas pessoas. E quem forma essas pessoas? Somos nós, os pais, as mães, os líderes, né? As pessoas que são responsáveis por conduzir alguém em algum momento da vida, né? Então, a ética permeia isso de forma muito intensa, né? E com certeza, para mim, hoje, o sentido, o falar sobre isso, o falar sobre liderança, o falar sobre educação, para mim, tem uma perspectiva muito diferente depois dessa experiência pessoal. Sou psicóloga de formação e de coração, já formei já há mais de 20 anos, então não vou entregar muita idade não, e vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa conversa. Bom, eu traduzi aqui o título da palestra em 3 tópicos que eu considero que são tópicos importantes para a gente conseguir caminhar nesse tema de uma forma positiva. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre uma conexão da ética com referências históricas. Então, a gente vai falar de filosofia. É impossível falar de ética sem conectar com a filosofia, que é de onde é o berço desse conceito, né, dessas perspectivas. Então, a gente vai conversar um pouquinho com filósofos de uma forma muito objetiva, até não tenho muito aprofundamento, né, sobre o assunto, tenho estudado muito e vou confessar para vocês que na pandemia foi algo que me completou muito a filosofia. Na faculdade a gente estuda, a gente tem cadeiras iniciais de filosofia, mas eu acredito que hoje eu consigo ter uma perspectiva, uma leitura diferente. E na pandemia eu fui estudar filósofos, né, gregos tradicionais, da escola clássica mesmo, de uma forma muito legal, e me encantei. Até algo que eu tenho como propósito de investir no futuro, uma formação mais sólida. É um campo de saber sensacional, principalmente quem trabalha com desenvolvimento humano, tem que caminhar por lá, com certeza que é a base de tudo, né? E para a gente conseguir trabalhar conceitos atuais, a gente tem que beber dessa fonte. Vamos falar da ética no trabalho, e aí eu trouxe 2 palavras que são palavras que eu acho muito legal e muito contemporâneas, né? Por mais que elas sejam palavras antigas e que a gente vivencia isso há muito tempo, que é a questão da reputação e da integridade, como pilares de uma conduta ética no contexto corporativo. Vou trazer aqui algumas características também de um profissional que age de forma ética, né? Para a gente conseguir chegar no bendito do accountability, né? Que é uma virtude ética, a gente pode dizer assim. E aí o accountability tem a ver com a autorresponsabilidade e com a transparência. Já adianto para vocês que a accountability é mais do que isso, mas o meu zoom, por isso que eu coloquei realmente o termo zoom, a gente vai dar um foco nesses 2 aspectos do accountability para fazer essa conexão com a ética. Até prometo para vocês, já me comprometo aqui com a Juliana, de fazer uma palestra sobre accountability que é sensacional, né? É realmente um conteúdo muito relevante e que faz muito sentido para o ambiente corporativo. Então, a gente pode trabalhar de uma forma mais aprofundada no segundo momento. Faz sentido falar sobre ética nos dias de hoje, né? Até peguei a imagem que o Sinduscom usou para fazer a divulgação da palestra, porque tem essas 4 palavrinhas que são palavrinhas muito marcantes, né? E muito conectadas com o que é a ética, né? Que é o respeito, igualdade, valores, direitos. Mais do que isso, mas essas são palavras que realmente muito relevantes.
E eu, sem dúvida nenhuma, eu acredito que mais do que nunca a gente tem que trazer esse assunto para a pauta. E já vejo as empresas e algumas instituições fazendo isso de uma forma muito interessante, talvez não tão formatada em metodologia, em treinamento, mas em debates, né, em grupos gerenciais, né, em grupos de estudo. Então, vejo já essa preocupação e essa ativação dessa palavra de uma forma extremamente relevante. E por quê? Né? Tem um contexto por trás disso. Não tem como a gente não considerar que a gente vive um mundo muito diferente, né? Em um mundo onde alguns estudiosos já estão fazendo uma conexão, que a gente está passando por um momento de ruptura, né? A gente não vive mais uma era de mudança, mas a gente está imerso numa mudança de era, né? Que é algo muito maior. Era de mudança acontece no mundo desde que o mundo é mundo, né? A gente, ser humano, a gente evoluiu para chegar onde a gente está, graças aos processos de mudança. Mas realmente mudanças de era são poucas, né? Porque mudança de era envolve valor, envolve um jeito de se comportar, um jeito de interagir, a economia, vários aspectos são impactados, né? E a ética é o que alinhava isso tudo, né? Então, faz todo sentido a gente estar aqui falando a respeito de ética, trazendo esse contexto de uma forma evidente. O VUCA também é uma outra palavrinha bem da moda, e acho que nesse período de pandemia a gente escutou até nas lives, né? Todo mundo trazendo o VUCA como referência. Uma referência realmente de uma evidenciação dessa mudança de era que a gente vive. Realmente a gente vive um momento de muita volatilidade, de muita incerteza, de muita complexidade e muita ambiguidade, né? O VUCA é o acróstico que representa essas 4 palavras. E o mundo se tornou essa imagem que vocês estão vendo aí, né? A gente vive literalmente numa montanha-russa, a gente vive passando por esses caminhos fininhos e que a gente precisa se equilibrar, né? Porque tem ali um campo de incerteza bastante ativo. A complexidade fazendo parte do nosso dia a dia, tem uma equação matemática aí, mas que não necessariamente a gente fica só nesse campo. Eu acho que essa complexidade ela está como um todo, né? Na humanidade como um todo. E a ambiguidade. Então, eu tenho seta para a direita e seta para a esquerda o tempo todo na minha vida. E aí, como que eu me porto diante disso, né? E a ética, ela vai trazer respostas para isso. Isso que é o sensacional da ética. Ela traz direcionamentos para essa incerteza toda que a gente vive. E eu não posso deixar de citar, né, gente, esse mundo de máscara que a gente está vivendo. Graças a Deus aqui não estamos, porque estamos em casa, ou pessoas que estão trabalhando de uma forma mais isolada. Não sei se tem alguém no escritório que tem que estar mascarado, né? Virou protocolo de funcionamento das empresas. Mas essa pandemia veio também para evidenciar cada vez mais a mudança de era, o VUCA e a necessidade de a gente trazer esse assunto para a pauta, né, de uma forma muito consistente, principalmente para as lideranças, né, porque eu vejo os líderes tendo que se reinventar, né, tendo que criar um jeito diferente de fazer gestão, principalmente uma gestão à distância, e aí a era do comando em controle, ela é substituída por uma nova era. Não sei falar para vocês que era que é assim ainda não, né, mas é uma era nova. Uma era que a gente está precisando de se reinventar nos nossos comportamentos, no nosso modelo de gestão, na nossa interação, né, entre colegas, entre líder e liderado, e que, sem dúvida, a ética ela é um pilar-chave para isso. Aquela coisa de controlar o colaborador no ponto que, e nos meus olhos, está ali debaixo da minha asa, igual uma galinha, né, não rola mais. Porque a pessoa está lá fazendo o trabalho dela à distância, não tem o olho do líder lá vigiando, né? O que vai sustentar essas relações? Então, muitas pessoas vêm falando sobre isso, né? Realmente, ética é algo que está bombando nas redes sociais, Instagram, lives. Ontem mesmo teve uma live super interessante falando sobre integridade com o Murilo Gun e dois outros profissionais que trabalham essa questão de uma maneira muito positiva. Eu posso passar depois para vocês o link. Uma discussão muito relevante a respeito, né? E a ética significa agir de forma íntegra, né? Então, são pontos que estão muito conectados. Então, viver nesse mundo terra aí de máscara está exigindo da gente um reposicionamento, uma reinvenção mesmo, enquanto humanidade, né? Enquanto comportamento humano. Todo sentido a gente está aqui para trazer essas palavrinhas.
Acho que é super importante a gente ir na origem, né? A gente falar de etimologia, o que significa a palavra ética, né? E aí a gente tem duas conexões, dois significados, um grego e um do latim. Do grego, a palavra ética, ela é traduzida como ethos, né? Que significa caráter, costume, modo de ser. E no latim, ele vai ter uma conexão com mos, né? E que vai dizer de uma moral, de um costume. Tá? Então, aqui já tem, de uma forma bem clara, assim, o que significa a ética, né? Na etimologia mesmo da palavra. E a minha intenção com vocês aqui é conseguir abrir isso de uma forma um pouco mais detalhada em relações, em comportamentos, em atitudes do dia a dia. A gente pode dizer que a ética diz respeito ao modo de viver humano, né? Então, o jeito que o ser humano vive, né, na sociedade. Por que devemos viver de um jeito e não de outro jeito? Né? Uma pergunta conectada com esse modo de viver. E, por fim, eu trouxe uma frase do professor Clóvis de Barros, que é um filósofo atual, né? Que está aí, tá bombando também nas redes sociais e nas lives, e que tem materiais muito interessantes, livros excelentes e um podcast muito legal também, que é uma indicação para vocês. E ele usa essa frase para conseguir traduzir o que é a ética, né? Ele diz que ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Essa inteligência compartilhada diz respeito ao indivíduo, né? Mas é o indivíduo que está interagindo e que está convivendo numa sociedade. Então, para a gente considerar a nossa sociedade como uma sociedade positiva ou uma sociedade que não é boa, que não tem valores éticos bons, a gente tem que olhar para os indivíduos que compõem essa sociedade, para essa inteligência que esses indivíduos compartilham, né? E isso traz uma conexão muito grande com o significado da palavra. Já indo lá para os antiguinhos, né? Há mais de 2000 anos atrás, eu vou citar para vocês aqui um dos filósofos antigos mesmo, né? E que traz para mim algo que, toda vez que eu penso em ética, essa frase vem na minha cabeça, né? Até quando eu faço treinamento de liderança, a Juliana falou do desafio, que foi para mim que eu não tinha um material sistematizado, porque no programa de desenvolvimento de liderança a gente fala de ética, mas a gente fala de uma forma muito dialogada e nem tanto estruturada, né? E até muitas vezes amarrada com outras competências, com outras habilidades do líder. E nesses desenvolvimentos, toda vez que eu vou conceituar a ética para os meus alunos, né, para os líderes que eu desenvolvo, eu sempre eu uso essa reflexão, né? E é uma reflexão do Epicuro. Ele diz que a ética ou o caráter é aquilo que você é quando não tem ninguém te olhando. Eu acho sensacional isso, né? Quando você está lá, você com você mesmo, o seu pensamento, né? Você com as suas ideias, com a sua mente. É ali que está a sua ética. É ali que está quem é você nessa ética, né? Com as éticas que você partilha e que você comunga. E é extremamente relevante a gente pensar a respeito disso, né? E me remete muito à questão do autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais são os nossos valores, quais são as nossas premissas, a gente consegue realmente refletir, a gente consegue pensar, a gente consegue trazer para o nível do racional pontos que são extremamente relevantes e importantes, né? Então, quando não tem ninguém me olhando, o que está aqui dentro? Né? Olhar para isso é um desafio, porque muitas vezes a gente vê coisa que não é boa, não. A gente vê as nossas sombras, né? Mas é um exercício extremamente importante para quem quer evoluir, para quem quer crescer, para quem quer colaborar e contribuir para uma sociedade melhor. Uma distinção, e vou tratar isso de uma forma bem objetiva, entre ética e moral, são palavras que conversam, que estão conectadas, mas que têm sentidos distintos, né? Até vou começar pela moral. A moral tem conexão com normas e regras sociais do momento, né? Tudo que é normativo desse nosso tempo de agora, e que no tempo lá de Epicuro era diferente, né? A moral tem a ver com agir no coletivo e tem conexão com cultura. Então, os valores culturais vão influenciar a moral e a moral influencia esses valores culturais, né? A ética é algo que é maior. Ela tem uma abrangência maior, né? A ética, quando a gente fala de ética, a gente fala de reflexão e interpretação sobre os sistemas morais, sobre essas leis e normas que funcionam, que movimentam a nossa sociedade. E a gente pode dizer que a ética ela é atemporal. E a ética está conectada com virtudes.
Vou mostrar para vocês aqui, o Círculo das Virtudes, que também é uma referência da filosofia clássica, né? São palavras que fazem parte da humanidade desde que o mundo é mundo, mas que são aplicadas de forma diferente, baseado no momento que a gente vive, né? Então, a gente tem a honestidade, a generosidade, a lealdade, a integridade, o discernimento, a vontade, a cortesia, a disciplina, a serenidade, a bondade, a determinação, paciência, nobreza, coragem, respeito e humildade. Essas palavras são pilares chaves para a gente poder entender de virtudes éticas e que estão totalmente conectados com valores humanos, né? Ter uma sociedade saudável e positiva significa ter pessoas que praticam essas virtudes, esses valores no dia a dia. A gente pode acrescentar o accountability aqui, né? Que também tem essa conexão. O Mário Sérgio Cortella, ele traz um conceito de ética que eu acho que é muito legal e gosto muito dessas frases que eu acho que a gente vai gravando, né? E quando a gente precisa, a gente usa como um recurso. É ativado no nosso cérebro como um recurso. E ele conceitua a ética como um conjunto de valores e princípios que a gente usa para responder 3 grandes questões. Eu quero, eu devo, eu posso. Então, diante de um problema, diante de uma questão ética, é super importante que a gente se faça esses três questionamentos. E aí ele completa o pensamento da seguinte forma: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. O ser humano, que é um ser humano saudável, um ser humano que contribui individualmente para o coletivo, é um ser humano que aproxima o máximo possível essas 3 grandes questões. Né? Então, você tem a paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e que você deve. Se a gente consegue ter essa equalização, a gente pode dizer de uma conduta ética, positiva e saudável, contributiva para a sociedade. E aí, vamos chegar lá nos velhinhos efetivamente. Falei para vocês do Epícoro, mas eu tenho que trazer esse trio aqui, não tem como a gente fugir deles para a gente falar sobre ética, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E realmente eles vieram nessa sequência, né? O Sócrates realmente foi um precursor da filosofia. Ele produziu muita coisa, mas muita coisa que ficou nas palavras. Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu os conceitos, as ideias de Sócrates foi Platão. Ele sistematizou. E Aristóteles veio depois, ele é discípulo de Platão. Eu quero fazer um zoom em Platão. E Platão ele tem algo que é sensacional, que é trabalhar usando mitos, né? Que são alegorias, que são histórias, que são metáforas, para conseguir ensinar para a gente, para conseguir passar mensagens para a gente. E eu trouxe um dos mitos de Platão para poder compartilhar com vocês. É o mito do Anel de Giges. Não sei se vocês já ouviram a respeito desse mito. Quando a gente fala de ética, é um mito bem referenciado. E aí, o mito ele vai trazer como fechamento, e que eu coloquei aqui no começo para poder fazer essa abertura com vocês, essa pergunta: como você agiria se você pudesse ficar invisível? Eu vou ler para vocês aqui a história, uma história curtinha, né, para que todo mundo entenda esse cenário aí do Anel de Giges, né, que história que é essa, e aí depois a gente vai fazer algumas reflexões e conexões com as questões éticas. Giges era um pastor a serviço do rei de Lídia. Houve uma grande tempestade e um terreno fez uma abertura na terra no lugar onde ele estava alimentando o seu rebanho. Espantado com a visão, desceu até a abertura, onde, entre outras maravilhas, viu um cavalo oco de bronze com portas. Gigi, então, se agachou e viu o corpo de um homem com apenas um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e voltou para a superfície. Com esse anel no dedo, foi assistir à assembleia habitual dos pastores, que se realizava todos os meses para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, virou sem querer e o engaste do anel para o interior da mão. Imediatamente se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se ele não estivesse ali. Assustado, apalpou novamente o anel, virou o engaste para fora e tornou-se novamente visível. Logo em seguida, repetiu a experiência para ver se o anel tinha realmente esse poder. Reproduziu-se o mesmo prodígio. Virando o engaste para dentro, tornava-se invisível. Para fora, visível. Assim que teve certeza,
conseguiu juntar-se aos mensageiros que iriam conversar com o rei. Chegando ao palácio, seduziu a rainha, conspirou com ela a morte do rei, matou-o e obteve o poder. Essa é a história do Giges. Quem tiver interesse, vale a pena, porque tem histórias que são muito mais detalhadas, né? Eu tive que ser um pouquinho objetiva aqui por conta do nosso tempo. Mas esse mito do Anel de Giges, ele traz para a gente uma reflexão extremamente importante, né? Vou voltar lá à pergunta: como você agiria se você ficasse invisível? Queria que vocês tentassem pensar a respeito disso, né? Se colocar nesse lugar. E aí, Platão ele vai chegar a algumas conclusões, utilizando esse mito como referência. Ele vai dizer que muitas vezes os homens eles não conseguem resistir ao Anel de Giges. O que significa isso? O Anel de Giges é uma ferramenta de extremo poder. Imagina ficar invisível. Nossa Senhora, tem gente que é o sonho, né? Para poder ouvir, para poder interagir, para poder influenciar coisas, né? De uma forma acobertada, porque o anel traz esse acobertamento. E realmente a gente, muitas vezes, quando recebe essa bênção, né? Essa dádiva, a gente, muitas vezes, a gente tende a agir não por um sentido nobre. Giges, ele não era um cara sacana. Ele não era um cara antiético, um cara mal visto na sociedade lá de Lídia. Ele era um cara realmente bem visto, tanto que ele participava do comitê dos pastores ativamente, né? Porém, quando ele teve esse poder, qual que foi a atitude dele? Né? Foi uma atitude de roubar o lugar do rei, casar com a rainha e tomar conta ali daquele reinado todo. Né? Então, realmente, o que estava por trás? Né? O que estava dentro de Giges? O que ele alimentava dentro dele? Né? Era uma ética, vamos dizer assim, uma ética boa ou uma ética negativa ou uma ética má? Né? Então, para a gente conhecer as pessoas, o Platão ele vai chegar a essa conclusão de uma forma muito efetiva, e é fato, né? Para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa dar poder a ela. O Anel de Giges é o poder. A partir do momento que a gente delega esse poder, né? A pessoa recebe esse poder, as atitudes, os comportamentos, né? A forma que ela interage no meio vai dizer sobre a ética que ela tem. Né? Então, o poder diz respeito da índole da pessoa. Né? A gente vê isso acontecendo muito em empresas. Né? Às vezes um líder, uma pessoa que era um colaborador, um analista, recebe uma promoção e aí os colegas falam assim, ixi, lá, virou líder, subiu no caixote na caixinha de palito de fósforo. Né? Porque realmente a pessoa, ela literalmente se cega, né? Valores até que ela tinha dentro dela e que ela pensava a respeito dela e que ela, se eu me tornar líder, eu vou fazer assim assado, mas na hora do momento dela, o poder toma conta, o Anel de Giges faz com que ela se segue e muitas vezes tem atitudes que não são atitudes virtuosas. Né? É muito comum a gente ver isso em manifestações, né? A gente até está passou por isso nesse tempo de pandemia, né? Lá nos Estados Unidos, tiveram muitas manifestações sobre aquela questão do racismo, e a gente viu nos noticiários que, além da manifestação, acontecia também os saques, né? Aquela multidão, e de repente, naquela multidão, as pessoas começaram a fazer um quebra-quebra. Naquela multidão, com certeza, quem estava fazendo quebra-quebra, pessoas boas, pessoas que não eram marginais, que não eram bandidas, eram pessoas da sociedade, como o Giges era, né? Mas que naquela circunstância, naquela situação, se envolvem ali e participam ativamente. E faz o quebra-quebra, e entra na loja, e pega as coisas e leva para casa. Né? Então, muitas vezes o coletivo, quando a gente está no grupo, quando a gente está no bando, a gente se torna invisível. E aí a gente se corrompe, né? A gente usa o Anel de Giges de uma forma que não é saudável, que não é positiva. Né? Uma outra reflexão interessante, fico doida querendo escutar de vocês o que vocês estão achando disso, mas aqui fica mais limitado. Depois, se vocês quiserem comentar no chat, acho que vai ser bem relevante. Uma outra questão importante e que Platão traz dentro dos seus pensamentos e que acho que é extremamente válido para a gente, é essa ideia, por que o ser humano não é sempre ético? Né? Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente conhece aquela roda das virtudes,
A gente conhece todas aquelas palavras, são palavras que estão no nosso dia a dia, estão no nosso vocabulário, são traduzidas, são evidenciadas para a gente, muitas vezes são ensinadas para a gente, mas por que que muitas vezes a gente vai lá no meio do quebra-quebra, a gente participa do quebra-quebra e leva o pertence para casa, né? E aí, na filosofia, existe uma reflexão que trabalha muito sobre a questão da dualidade, né? O ser humano como um ser dual. Não sei se vocês observaram na foto de início aqui do treinamento, do slide de início, tem lá um homem vestido de terno e que tem um anjinho e tem um capetinha, né? O anjinho, vocês vão ver esse anjo, esse capeta aqui o tempo todo. E isso representa e traduz essa dualidade do ser humano. E tem um jeito de falar filosófico que é muito lindo, né? Que eles vão trazer muita questão do ser humano como um ser que dentro dele tem cachorros, tem dois cachorros, né? Um cachorro que tem os prazeres como referência, né? O que são esses prazeres? Os instintos, o nosso lado animal, o nosso lado reativo, o nosso lado onde a nossa emoção é grande, e a gente tem muito disso dentro da gente. A gente é muito mais emocional do que racional, por mais que a gente fale que somos seres racionais. A emoção é o que nos move, né, de uma forma ativa, mas essa emoção ela é grande e é uma emoção instintiva do nosso cérebro primitivo, do nosso cérebro reptiliano. E tem um outro cachorro que na filosofia a gente chama do cachorro do bem, né? O cachorro onde tem a conduta ética e como referência, né? Como prática, o bem comum como prática, onde o nosso lado humano é um lado mais ativado, ele é menos animal, ele é menos instintivo, ele é racional, né? Ele usa da lógica, do pensamento, da reflexão, que são essências da filosofia. A filosofia trata disso, né? Da gente pensar o ser humano como alguém que pensa a respeito de si, né? Então, dentro da gente, a gente tem esses dois cachorros. E aí o grande lance é, quem que eu ando alimentando mais dentro de mim? Eu ando alimentando mais o meu lado do prazer, né? O lado do instinto, o lado animal, ou eu tenho alimentado mais o meu lado humano, o meu lado do bem, o meu lado do caminho pela ética, das virtudes, né? Dos valores positivos. E a gente tem esse poder. O accountability vai apontar isso para a gente de uma forma muito evidente. Eu sou autorresponsável para qual cachorro que eu vou dar comidinha no meu dia a dia com maior vigor. A gente precisa dos dois, né? Mas com certeza o do bem, ele tem que ser o chave aí para a gente conseguir ter uma sociedade diferenciada, a gente conseguir ter relações diferenciadas. Está na nossa mão esse poder, é nossa responsabilidade fazer isso. Essa estrada é uma estrada que faz parte do nosso dia a dia, né? Vocês estão vendo aí a imagem, tem uma estrada que tem um ponto de bifurcação, um ponto onde a estrada se divide. Para que lado que eu vou seguir? A ética tem ligação com essa escolha. O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher o bem ou eu vou escolher o mal? Para eu conseguir fazer essa escolha de uma forma positiva, sem dúvida, a gente precisa de consciência, a gente precisa de comprometimento, que são duas palavras que têm muita conexão com a ética, né? O trilhar dessa estrada está sobre a nossa responsabilidade, está sobre a nossa determinação e, principalmente, tem muita conexão com o nosso nível de consciência. Por isso que esse é um assunto que tem que ser muito trabalhado, principalmente dentro das organizações, né? Quanto mais consciente eu fico a respeito dessa bifurcação, mais chance eu tenho de escolher um caminho melhor aqui, né? E um outro aspecto que é curioso da gente pensar a respeito da ética, a gente está falando aqui de situações coletivas, quando eu estou ali na multidão, muitas vezes eu viro o anel de Giges, né? Eu fico ali invisível e ajo de forma no instinto animal, né? Para a gente pensar realmente uma evolução da humanidade, uma evolução da nossa sociedade, das nossas organizações, das nossas empresas, sem dúvida, a gente precisa de fazer o zoom, que foi o que eu quis dizer com essa setinha que está aí, né? A gente precisa de fazer o zoom no indivíduo. A gente tem que conseguir olhar para esse indivíduo, né? E conseguir estimular para que esse indivíduo fortaleça nesse nível de consciência, né? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue trabalhar as virtudes nesse âmbito, né? No âmbito individual, e aí sim a gente consegue fazer uma mudança social, uma mudança de valores, de cultura, seja no mundo micro, por exemplo, dentro da nossa família, ou um mundo um pouquinho maior dentro das nossas organizações,
ou maior ainda na nossa sociedade, por exemplo, no nosso país, relacionado à nossa política, né? Então, independente do tamanho do nível de mudança que vai acontecer, começa-se sempre nesse micro, nesse indivíduo que precisa se tornar um indivíduo mais consciente, né? Um indivíduo que tem essa consciência mais fortalecida, que realmente seja um cabeção, né? Que pense sobre si, sobre seus comportamentos no dia a dia. E aí, de novo, essa roda das virtudes éticas, né? Acho que essa roda, ela me encantou muito. Visualmente, achei lindo, gostei das coisas, mas assim, as palavras são palavras muito importantes. E são palavras que a gente tem que trazer aqui para a nossa consciência, né? Porque elas vão servir realmente para esse movimento de consciência, de reflexão, para que a gente consiga aplicar realmente no nosso dia a dia. Queria fazer para vocês aqui duas perguntas, né, que dizem respeito desse desenvolvimento individual e que tem uma conexão grande com a ética. Seus pensamentos, eles são coerentes com as ações que tem e que você tem? E eles te direcionam para a integridade? Essa é a primeira pergunta. A segunda, será que as nossas ações retratam realmente quem nós somos? Muitas vezes a gente fala muita coisa bonita, muita coisa bacana, né? A gente verbalmente, no nosso discurso, a gente externaliza muitas virtudes. Mas um ser ético é um ser que, além de falar, ele faz, ele age, ele se comporta. Ele consegue pensar e falar e agir conectando aí numa mesma forma. Ele consegue agir de forma congruente, de forma coerente. Essas duas palavras são palavras que me encantam, principalmente a congruência, que é uma palavra da psicologia. A congruência é o pensar, o falar e agir no comportamento. Quando você consegue agir conectando esses três aspectos. E muitas vezes o que a gente vê, vou pegar um exemplo fácil da gente visualizar isso, por exemplo, os políticos, o discurso deles, o falar deles é lindo e maravilhoso. Promete, e tem o curso de oratório, se posiciona bem, e tem a campanha de marketing por trás ali que ajuda, tem o cenário, tem a roupa, tem as atitudes ali de apertar a mão, abraçar. E na hora que recebe o anel de Giges, como é que eles agem? Né? Será que aquele falar está conectado realmente com o pensar deles e se tornam ações? Né? Então, essas palavras se perdem no vento, se perdem no sentido. Por isso que a gente tem, infelizmente, uma incredibilidade muito grande em relação ao meio político, né? Porque é um meio onde a gente consegue ver essa não ética, né? De uma forma bastante ativa, essa incongruência de uma forma bastante ativa, né? E distanciando a gente do caminho da ética. Bom, trabalhando aí no trio, para a gente finalizar aqui os nossos clássicos, nós vamos falar um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, e Aristóteles falou de algo extremamente atual, né? Hoje a gente vê muito, até mesmo no ambiente corporativo, as empresas falando sobre bem-estar e felicidade. Aristóteles foi um dos primeiros caras que falou sobre isso, há mais de 2000 anos atrás. Ele chamou a felicidade e o bem-estar, para eles é sinônimo, felicidade e bem-estar, como estado de eudaimonia. Ele usa esse termo, a eudaimonia. E aí é muito interessante que ele traz para trabalhar o conceito de ética, né? Ele fala que uma pessoa que tem caráter, que desenvolve bem o seu caráter, é uma pessoa feliz. A conexão que ele faz é essa, né? E dois outros aspectos bem interessantes, né? Ele traz essa questão no homem, ele tem que buscar uma excelência desse caráter, né? A gente não nasce ético, Aristóteles vai dizer assim, a gente desenvolve a nossa ética, a gente aprende a ser ético nas relações que a gente tem, na nossa ampliação de consciência individual, e tem total conexão esse desenvolvimento com o fortalecimento da nossa moral. Né? Então, para a gente realmente conseguir se conectar na moral, que é a lei atual, né, a gente tem que ter esse exercício de desenvolvimento e não pode perder nunca isso da nossa perspectiva. Né? Eu nunca estou pronto eticamente. Não existe aquela pessoa que eu sou extremamente ético. É a presença, né? É o momento atual, é a situação atual. Será que se eu estivesse lá no meio daquele tanto de gente lá na manifestação, quebrassem as vitrines das lojas, a loja que eu amo, será que eu não pegaria ali aquele produto, né?
a gente está suscetível a isso. O ambiente, ele gera essa suscetibilidade ao ser humano. Então, a gente cuidar dessa moral, cuidar dessa ética e trabalhar para a excelência, né, para o desenvolvimento, é algo que é extremamente importante. A excelência do caráter, por sua vez, é atingida por meio do cultivo das virtudes. Então, quanto mais eu pratico essas virtudes no meu dia a dia, mais ético eu me torno, né? Então, realmente é um exercício. Aristóteles, ele traz uma outra reflexão muito interessante que nos ajuda a ser mais ético, que é a ideia do caminho do meio, né? Então, a gente tem lá o cachorro bom e o cachorro ruim, né? O legal é a gente não abandonar os dois, não. A gente precisa dos dois, né? Mas a gente tem que conectar esses dois no caminho do meio, no caminho do centro, no caminho do equilíbrio. Os orientais, eles falam disso de uma forma muito interessante, muito viva. A filosofia oriental traz muito essa referência do caminho do meio. Sem dúvida, o caminho do meio é o caminho da virtude, né? É o caminho do equilíbrio, é o caminho da dosagem, é o caminho da assertividade. A ética, ela existe para nos tornarmos mais assertivos, fazer com que a gente funcione de uma forma mais assertiva no nosso dia a dia e mais colaborativa com algo maior, né? Uma frase que também é de Aristóteles e que é muito relevante, né? Se a gente quer mudar o mundo, primeiro a gente tem que olhar para a gente tem que mudar a gente mesmo. E é tão comum a gente fazer o dedo para fora. Ah, mas é porque a empresa não muda, ah, porque meu líder não muda, ah, porque minha esposa, ah, porque meu marido. A gente acha um mundo de justificativas e desculpas para não começar pela gente, né? E o accountability vai falar disso também, né? A gente tem que se autorresponsabilizar pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, tem que começar da gente para a gente conseguir fazer uma interferência, uma influência no meio. Então, esse aprimoramento contínuo é um aprimoramento que é individual. Todo ser humano tem que ter esse compromisso consigo mesmo para poder ampliar e crescer enquanto social. A frase que eu falei para vocês, quando eu apresentei o Pedro, né, do Mário Sérgio Cortella, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que a gente vai deixar para o nosso mundo. E é esse compromisso individual que a gente precisa de ter enquanto pessoas compartilhando esse planeta, que pode ser, sem dúvida, um planeta melhor. Eu sistematizei aqui algumas tarefas que a ética tem, até para mostrar para vocês essa relevância, já fechando esse caminho do clássico e para a gente poder começar a falar um pouquinho do ambiente corporativo. A ética, ela existe como um regulador histórico-social, né? Ele faz com que a humanidade ela funcione de uma forma crescente, de uma forma de perpetuação, né? E de manutenção dessa sociedade no mundo e entre as espécies. A ética desenha os princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos. Com certeza é garantia da nossa sobrevivência, literalmente como espécie. Se a gente não tivesse a ética como algo ativo, o ser humano pensando a respeito disso, a gente não estaria onde a gente está hoje, né, enquanto espécie, né? E, por fim, a terceira tarefa, que eu achei tão bonita esse jeito, eu quero ler para vocês, que eu achei sensacional. A tarefa da ética significa tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma morada saudável, materialmente sustentável. E essa palavra é uma palavra muito impactante, né? O sustentável, a gente vê a economia trabalhando nessa perspectiva do capitalismo solidário, né? E com um viés bem diferente de tudo que a gente viu nos últimos tempos. Mas não basta só no material, a gente também tem que estar psicologicamente integrado e espiritualmente fecundo. O ser humano, ele vive nesses três âmbitos, né? No material, no psicológico e no espiritual, independente da crença que a gente professa, né? Então, a ética, ela vem para reforçar e para sustentar esses pilares que o ser humano precisa de ter para ele conseguir se manter enquanto humanidade, né, no planeta. Quando a gente pensa em ética, eu acho que uma conexão importante que a gente precisa de fazer, né, a gente tem o eu, né, o eu sozinho sobrevive. Não sei se vocês assistiram o filme Náufragos, não é um filme mais antigo, mas que é sensacional. O Tom Hanks, ele sofre um acidente de avião e cai numa ilha deserta e fica sozinho, e de repente Tom Hanks está conversando com uma bola e ele nomeia essa bola, a bola vira o Wilson, né? Ele estava tão sozinho, tão no eu ali, que ele precisava de um tu. O tu dele foi a bola, foi a imagem ali que ele criou de uma forma simbólica para ele conseguir ter uma interação social. E é nessa interação que a gente faz o nós, né? E é no nós que a ética vai intervir. É no bem comum.
para mim. Outra frase que me marca muito quando eu penso em ética é essa ideia do bem comum. E somos, infelizmente, egoístas, né? O egoísmo faz parte do ser humano de uma forma muito ativa. Quando a gente ativa a bolinha, o botãozinho ali do bem comum, a gente está trabalhando essa questão do nosso egoísmo, que é algo que faz parte da nossa cultura e faz parte da gente enquanto humanidade, e é algo que não é bom, não é virtude, né? Então, a ética, ela trabalha nessa perspectiva do nós. Trazendo mais para os tempos modernos, né? Foi perguntado para o Gandhi o que destrói o ser humano, e ele deu essa lindeza de resposta. Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócio sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. E todos esses âmbitos que ele colocou, que são âmbitos da nossa vida, né? O ser político, o ser individual que tem conexão com o prazer, a riqueza que tem conexão com a nossa sobrevivência, a sabedoria, o nosso intelecto, os nossos estudos, né? A ciência e o nosso lado espiritual, que são as orações. Se a gente não tiver como base a ética, não faz sentido nada, destrói o ser humano, né? E aí, caminhando para as nossas empresas, né, também, até na apresentação eu já adiantei isso para vocês, eu percebo um movimento muito interessante e positivo das empresas trabalharem essa questão de ética ativamente, né, dentro do negócio. E aí eu vou mostrar para vocês algumas evidências disso, que às vezes a gente pensa que é algo muito etéreo, muito subjetivo, né, mas que não é uma filosofia realmente prática dentro das organizações, né. Então, a ética no trabalho é algo que é extremamente relevante, e a gente vê movimentos que são movimentos que direcionam para isso de uma forma muito impositiva. Então, dentro das empresas e no âmbito jurídico, a gente vê muitas discussões sobre assédios, né? Tanto assédio moral como assédio sexual. Esses dois assuntos que há 20, 30 anos acontecia, a gente sabe que acontecia, mas não era evidenciado, e que hoje já está nos tribunais. Infelizmente, né, gente, porque é uma evidenciação tão ruim, né, de relações que são tão importantes, que são as relações de trabalho, e a gente vê isso no palco de um tribunal, né? Então, pensar sobre ética dentro das organizações é algo realmente de bastante relevância, né? Faz muito sentido. A ética no trabalho, a gente pode dizer que são os valores, normas, atitudes que conduzem os comportamentos das pessoas, dos profissionais dentro da organização. É através dela que o profissional apresenta quem ele é, né? Apresenta os seus comportamentos e direciona se eles estão adequados ou não para aquele contexto. É a forma de uma evidenciação de virtudes, né? E que pode ser medida, pode ser apurada, pode ser observada no dia a dia da organização de uma forma ativa. A gente pode pensar dentro do ambiente corporativo a ética conectada com os valores organizacionais. A maior parte das empresas tem o que a gente chama de DNA organizacional, né? Tem lá a sua missão, sua visão, seus valores, seus propósitos. Algumas empresas estão usando a terminologia do propósito também, escrito, definido, na plaquinha. Só que não adianta estar na plaquinha, né? Tem que estar nas pessoas. E estar nas pessoas, ou não, né? O ou não é um problema. E hoje a gente vem discutindo e conversando e olhando de uma forma muito interessante para essa questão dos valores, que é sobre a perspectiva da cultura organizacional. Até nos grupos de RH, em eventos, sempre tem alguém falando sobre cultura organizacional. E nesse momento da pandemia, algumas empresas, elas se manteram sólidas por uma cultura organizacional consistente, né? Por valores sólidos. E que, no momento de crise externa, a empresa poderia regredir, poderia recuar, mas, pelo contrário, empresas que estão ampliando, estão crescendo, estão conseguindo viver diante desse VUCA, né, de uma forma extremamente positiva, com valores muito bem solidificados, muito bem arraigados, né? Esses valores dizem dessa ética. Então, para ter o joinha, tem que ter valores vividos, não só escritos na plaquinha, de uma forma positiva e saudável. Dentro do ambiente corporativo, é extremamente relevante a gente falar da ética para os líderes, né? Para mim, é o recheio do sanduíche, né? Aqui em cima é muito importante, a diretoria, ela tem que estar muito alinhada e validada nesses conceitos da ética, nos códigos, nos valores, né? Na cultura, entender dessa cultura de uma forma muito fortalecida, mas quem está no recheio do sanduíche, sem dúvida, tem um papel muito importante nisso, né? E hoje a gente trabalha muito o desenvolvimento de liderança
a questão da liderança pelo exemplo. Para a gente conseguir influenciar alguém, a gente tem que ser alguém legal, porque senão a gente não gera influência. A gente não contamina positivamente as pessoas. De novo, tá o cachorro bom e o cachorro mau, aí vocês estão vendo a dualidade, né? O capetinho e o anjinho. Como é que funciona a perspectiva do líder mediante o negócio? Eu posso ser um líder só focado em resultado? Posso ser um líder só focado em valor? Como é que eu equilibro? Qual que é o caminho do meio para eu conseguir trilhar e conseguir disseminar valores de forma positiva e fortalecer a cultura da minha empresa de uma forma positiva? A ética é o que amarra isso tudo. E o líder é quem é o divulgador disso tudo, o ensinador, o professor disso tudo, né? O multiplicador disso tudo para as equipes, para o seu time, para os seus colaboradores. Vou mostrar para vocês um vídeo que reflete claramente esse impacto da liderança nos nossos comportamentos, né? E nas nossas condutas, que podem ser éticas ou não. Ô, Ju, me fala aí se está tudo certo o som, tá? Tá sim. Ui! Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, me deu um soco no estômago. Depois assistam novamente, né, que deu ficou, problema? não, ficou um pouquinho embaixo e a imagem estava meio turva. Esse vídeo é muito bom, vale a Posso mandar pena o link para vocês do YouTube, vale a pena mesmo. ver assim com calma, com um olhar bem analítico. Esse vídeo é muito bom. Tem uma das cenas que é um pai, um homem agredindo uma pessoa e a criança, né? Porque a conexão do vídeo, o tchan do vídeo é isso, né? Tem um adulto e uma criança. Aquela criança vai ser o que aquele adulto está compartilhando com ela ali, né? E todas as cenas são cenas muito ruins, né, gente? Muito negativas, de falta de virtude. Uma das cenas é um soco, né? Um rapaz dando um soco e o menininho com a mesma atitude. No começo do vídeo, estava até comentando isso com a Juliana no início, a cena da menininha subir na escada, a mãe subir na escada rolante fumando e a menininha atrás com cigarro na mão. Já é uma cena que dá um desconforto na gente, né? Uma criança fumando não é legal. E é interessante que depois, quando ela sai da escada, a mãe joga o cigarro no chão e a menininha joga o cigarro no chão. Jogar lixo no chão é uma atitude antiética? Né? Então a gente ensina isso para as pessoas que convivem com a gente, para os nossos filhos, para os nossos liderados, para os nossos colegas de trabalho, né? Às vezes eu estou colocando muito no nível do líder, mas vale para os pares, né? Da mesma forma dentro da empresa, e vão sendo disseminadas esses maus comportamentos, né? E de repente a gente olha para uma cultura frágil, uma cultura negativa, uma cultura tóxica. Hoje a gente tem usado muito esse termo, e que tem rotatividade muito grande, as pessoas não ficam, ambiente difícil, as pessoas não batem meta, a empresa está indo mal. O que está por trás disso, né? Então, colocar essa perspectiva é extremamente importante. Quando a gente fala de ética dentro das organizações, essa palavra é uma palavra que tem um peso muito grande, né? Que é a reputação. Reputação é a imagem que a organização transmite no mercado ao longo do tempo, para todos os seus stakeholders, né? Então,
a gente cuidar da nossa reputação, ter o joinha enquanto marca, e aqui eu estou falando de marca corporativa e marca pessoal também, eu como um profissional na organização, diz respeito dessas percepções que eu gero nas pessoas a partir dos meus comportamentos, a partir das minhas atitudes. E é algo que as empresas estão muito atentas, gente. Métricas já estão sendo criadas, né, para que esse controle aconteça de uma forma melhor. A questão da satisfação do cliente, né, da experiência do cliente, são conceitos que estão muito ativos e realmente fazendo diferença, né, no mercado. E aí eu quero trazer um caso para vocês, um caso recente de uma influenciadora, Gabriela Pugliese, não sei se vocês conhecem, deve conhecer, né, porque é influenciadora pop aí, era pop, não é mais. A Gabriela, na pandemia, ela deu um vacilaço, mas assim, tremendo, né? Ela, logo no início da pandemia, a família dela, a irmã dela casou na Bahia, e aí a gente ficou sabendo do Covid, usando a família da Gabriela como referência, né? Porque tinha convidados que vieram de fora, estavam com Covid, passou, Gabriela pegou Covid. E lá no meio da quarentena, né, lá pelas tantas, todo mundo isolado, ela faz uma festa na casa dela, uma baladaça. E pior do que a festa, ela começa a gravar um vídeo falando da opinião dela sobre aquele momento, do porquê que ela estava fazendo aquilo, e que ela, desculpa o termo, mas ela fala assim, foda-se pandemia, foda-se isolamento. Então, assim, e milhares de pessoas assistiram isso, né, gente? Realmente, o poder dela como influenciadora, e as marcas que patrocinam a Gabriela, algumas deixaram de patrocinar, né, porque isso aconteceu, marcas extremamente relevantes e fortes, e principalmente, o que a Gabriela vende na sua imagem é o bem-estar, é a qualidade de vida, é a saúde. E como que a Gabriela agiu? Né? Então, o pensar, o falar e o agir tem que ter coerência. Isso significa ser ético. E aí, Gabriela sofreu uma eliminação. Vou mandar para vocês também o link dessa reportagem da Exame, que é muito legal, que conta essa história e depois conta o que aconteceu depois que ela vai se retratar. E o negócio piora, porque é uma cena que ela faz e o comentarista da matéria coloca de uma forma muito interessante as observações a respeito do porquê que essa incoerência continua, né? Mesmo no ato dela de se retratar. Então, manter uma reputação significa ter essas três perspectivas em coerência, em alinhamento, né? O que eu falo tem que estar condizente com o que eu penso, que tem que estar condizente com as minhas atitudes. Uma outra reflexão interessante, para a gente pensar na questão da reputação e já trazer um outro conceito relevante a respeito de ética dentro das organizações. Não sei se vocês conhecem esse senhor, aí ele era um garoto, mas agora ele já é um senhor. Esse é o Gerson, que foi um jogador da seleção brasileira na década de 70. E na década de 70 ele fez uma propaganda com esse slogan, gente. Leve vantagem você também. É uma propaganda de cigarro, e aí outra, se fosse hoje, né, um atleta fazendo propaganda de cigarro, estranho isso, né? E de repente ele fala isso, vamos levar vantagem. Até tem um contexto, coitado, depois ele se arrependeu, tem alguns comentários, algumas matérias que falam a respeito desse arrependimento dele, mas foi realmente algo que ecoou na sociedade brasileira a ponto da gente criar um jeito de falar, o jeitinho brasileiro, a gente chama de lei de Gerson. Até hoje a gente fala assim, né? E significa isso, é a lei do jeitinho, da vantagem, de eu ganhar de você, de eu pensar só em mim e te prejudicar. Problema seu, né? Eu tô aqui na minha festa, curtindo aqui meus amigos, problema Covid, não quero nem saber. Eu já tive Covid, eu tenho que me preocupar com isso, né? Então, esse jeitinho aí que muitas vezes acomete as organizações, é muito comum a gente ver dentro das empresas as áreas com esses jeitinhos, fazendo a lei de Gerson acontecer ali, pensando no individual e não no coletivo, e não no propósito da empresa, na meta da empresa, né? E isso sendo algo extremamente destrutivo. Olha meu GIF, amo GIF. Né? É assombroso, é um absurdo isso. A lei de Gerson, ela vai totalmente contra a questão da integridade. E a integridade é algo da ética, está lá nas virtudes éticas, né? Como uma daquelas palavrinhas do círculo. O que é a integridade? É a gente ter alinhamento entre o que eu penso, o que eu digo, o que eu faço. Né? A integridade tem a ver com uma coerência. O código de conduta da empresa tem a ver com os comportamentos dos gestores e dos colaboradores.
essa pergunta que a gente precisa de fazer para poder avaliar se ali é um ambiente íntegro ou não, né? E tem um termo que hoje tem sido muito utilizado, que eu gosto muito, que é o walk the talk, né? Falar e fazer, né? É você falar e fazer. Não adianta só você ficar no discurso, você tem que ter uma prática alinhada ao seu discurso. Isso traz essa questão da integridade e valor, e hoje cada vez mais a gente vê as empresas com essa valorização, com esse fortalecimento, né? Com esse vigor da cultura da integridade. As empresas sendo consumidas pelos clientes pela atitude íntegra, pela reputação que ela tem enquanto marca, né? E até mesmo a gente de RH, a gente tem que se preocupar, né? A minha empresa é uma empresa que tem uma marca empregadora de reputação ou não? Como é que a minha empresa é vista nos processos seletivos? O que é que falam da gente nos processos seletivos? Quando o colaborador sai aqui da empresa, o que ele conta lá para o RH na hora da entrevista de desligamento? Vai dizer de uma integridade, de uma reputação boa ou não? Né? Então, são termômetros que a gente pode utilizar para poder avaliar isso. E aí, as empresas trazendo com muito vigor alguns aspectos práticos mesmo para conseguir evidenciar essa questão da reputação e da integridade. As políticas de compliance, o código de ética, que é parte da política de compliance, né? As ouvidorias. Compliance começou muito nos órgãos públicos, mas hoje muitas empresas, não só empresas grandes, mas também de médio e pequeno porte, têm usado da referência do compliance como algo de valor, como prática no dia a dia, né? E algo que é cobrado das empresas. Então, para participar de uma licitação, principalmente as empresas de grande porte, as empresas da área de mineração, de construção, elas vivem muito isso. Um dos itens cheque lá na licitação é a questão da política de compliance, né? E a ouvidoria, né, como um canal colaborador-empresa, que às vezes está desconectado com o RH, está ligado a um comitê, que é um comitê mais estratégico, de pessoas que têm tomada de decisão estratégicas. Essa ouvidoria ativa. Eu atendi um cliente recentemente, onde a gente fez um trabalho de desenvolvimento de liderança por conta de uma denúncia na ouvidoria da empresa. Eu achei sensacional isso, eu achei uma coisa fantástica. Né? Porque essa voz do colaborador vindo com vigor através de um canal, a diretoria escutando, atenta a isso, e práticas de gestão acontecendo para a gente tratar, para a gente trabalhar, para a gente melhorar esses aspectos. Né? Então, a gente consegue ver essa evidência do valor da integridade realmente acontecendo no nosso dia a dia. E as empresas, gente, tem lá todo um aparato físico, né? Mas só esse aparato físico não faz a empresa funcionar, a gente precisa de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, eu tenho que olhar para o indivíduo, né? E esse indivíduo é esse indivíduo que está lá na dualidade, capetinha, anjinha, né? Por isso que é extremamente relevante a gente trabalhar essas características de um profissional ético, discutir isso, pensar sobre isso, discutir sobre isso dentro das organizações, para a gente conseguir ter ambientes diferentes. Fiz uma listinha aqui das palavrinhas, vocês vão ver que elas são aquelas que estão lá no círculo, né? Que trazem esse olhar do profissional ético aí para o mercado. Então, honestidade, sigilo, coragem, gosto muito dessa palavra. Muitas vezes a gente percebe líderes e colaboradores tendo dificuldade de assumir erro dentro das organizações, né? Por falta de coragem, e que é uma falta de ética. Né? Tomadas de decisões que são difíceis, onde a gente tem que consultar os nossos valores aí para poder tomar de uma forma assertiva. E a gente precisa de coragem para fazer isso, né? Porque muitas vezes a decisão ela não vai agradar todo mundo, ou não vai agradar uma maioria, e aí a gente tem que conseguir bancar, né? Como líder ou como par. A questão da humildade, da imparcialidade, que tem conexão com a justiça, o senso de justiça, o otimismo, a flexibilidade, a transparência e a integridade. E aí, vou trazer aqui esse senhorzinho que morreu esse ano, né, Jack Welch, ele fala sobre integridade de uma forma muito legal, e eu quis colocar para vocês aqui o jeitinho dele de falar, que eu acho que é um jeitinho muito especial. O Jack Welch ele vai falar sobre integridade da seguinte forma: devemos ser sempre cuidadosos com a integridade, nunca devemos deixar ninguém duvidar sobre como nos posicionamos sobre os assuntos. Integridade é mais do que apenas questões legais, são valores que devem guiar a tempo todo. É sobre sempre fazer a coisa certa, não somente fazer a coisa legal. Né? Então, o que é certo? O que é o bem comum? Qual que é a ética que a gente tem que deixar fortalecida ali numa tomada de decisão? E aí ele vai falar que a cultura da ética
a cultura da integridade, ele associa esses dois conceitos, precisam de dois comportamentos que para eles são essenciais, que é o ato de assumir erros e ser o embaixador da integridade, de ser um multiplicador da integridade. E eu, humildemente, aqui acrescentei o accountability como um terceiro fator aí para a gente conseguir fortalecer essa cultura ética dentro das organizações. E aí eu vou, já caminhando para o nosso fechamento, falar um pouco a respeito do accountability. Chegamos na bendita palavrinha, né? E queria mostrar para vocês essa imagem. A gente tem um barco sofrendo um naufrágio, e aí a gente tem duas posturas, uma que é a contábil e a outra que não, né? A gente tem pessoas que estão na ponta do barco com esse balãozinho, eu acho que eles estão falando, pior ainda, né? Podia estar só pensando, mas estão falando. Ainda bem que o furo não é do nosso lado. E a gente tem do outro lado pessoas que estão ali fazendo alguma coisa diferente, buscando uma solução para aquele problema, né? Eu não quero morrer naufragado, então lá, suando, vocês estão vendo o suor saindo da cabecinha deles, né? Então, a atitude contábil aqui está literalmente do lado de cá do barco, né? Do lado onde tem água. Que eles literalmente assumiram a responsabilidade, partiram para uma ação, buscando uma solução, buscando um melhor caminho para aquele problema, né? Ser contábil significa isso, né? O accountability significa isso. A accountability não tem uma tradução literal para o português, é uma palavra inglesa, e que tem a ver com esses aspectos que eu listei aqui para vocês no slide e nos próximos que estão por vir, né? O accountability tem a ver com responsabilidade. Para mim, essa palavra é a que mais conecta ao accountability. Mas não é uma responsabilidade qualquer, é uma responsabilidade com senso ético, buscando o bem coletivo, o bem maior. Está conectado com a atitude de agir com transparência e idoneidade, são duas palavras bem integradas aí, essa ideia do accountability, e tem a ver, alguns autores, eles trazem essa reflexão, né? Fazer prestação de conta. A gente tem 3 tipos de accountability, o accountability contábil, da contabilidade mesmo, governamental, e tem o accountability pessoal, né? A prestação de conta, ela se aplica muito no governamental e no contábil, né? Também no pessoal, mas principalmente nos dois. E o pessoal, ele vem muito nessa perspectiva de trabalhar realmente o indivíduo que pratica a accountability e os resultados e os ganhos que ele tem na vida dele como um todo, né? O accountability é uma postura ética ativa de uma pessoa em relação às outras. Tal virtude faz com que a pessoa atinja melhores resultados, principalmente quando exige responsabilidades. E aí o conceito, que para mim é um dos conceitos melhores, que traduzem de uma forma muito clara o que é o accountability, que é essa segunda frase, o accountability é uma virtude relacionada à habilidade de pegar responsabilidade para si e gerar respostas, resultados positivos para isso. Eu tenho que dar crédito, quem falou isso foi o João Carneiro, o autor desse livro aqui, ó. Está na indicação, é uma das indicações que eu vou colocar aí para vocês. É um livro delicioso, gente. O João, ele é ótimo, ele está no Instagram, sigam ele. Ele fala de uma forma muito bacana, com exemplos, é um cara muito culto, muito inteligente e muito acessível. O livro dele é assim também. Ele fala do accountability pessoal, esse é o propósito principal. Ele inventou um termo que é sensacional, que é o oposto do accountability, que é o desculpability. A gente dá desculpa para tudo. E no livro, ele traz muitos exemplos. Ele traz assim, exemplos de pessoas famosas e pessoas anônimas, exemplos muito ricos da gente ler, que evidenciam essa questão da atitude accountability, da virtude accountability, e o tanto que isso é importante. O João, ele tem um instituto aqui no Brasil, que ele copiou de países europeus, se não me engano, acho que foi da Finlândia ou da Noruega, não lembro mais. Na Finlândia e na Noruega, a accountability é ensinado na escola para as crianças. Então, por exemplo, ele dá um exemplo que é muito legal. Numa escola que tem crianças menores e crianças maiores, na hora do lanche, as maiores sentam junto com as menores para ajudar as menores a lanchar. Não é a professora que faz isso, são as crianças. As crianças ajudam na limpeza da escola. E aí ele brinca, se isso fosse no Brasil, como é que a gente agiria, né? Eu tô pagando escola cara para o meu filho ficar limpando o banheiro. Né? Então, é uma filosofia de vida mesmo. A accountability ele traz para a gente uma questão de filosofia de vida, da gente assumir responsabilidades com ética, pensando no bem comum, e isso traz resultados que são extremamente positivos. A accountability tem muito a ver com protagonismo. E essa imagem, para mim, é uma imagem que traduz a accountability de uma forma sensacional. O cachorrinho
tá aí passeando com coleira de identificação, com coleira, guia de passeio, passeando sozinho, cachorra contábil. A minha não é assim. Se eu colocar a Chica com a coleira na rua desse jeito, a bicha some. Tanto estímulo, cheiro de cachorro, cachorro latino, sai louca, vê lá se ela vai se guiar desse jeito, né? E esse cachorro aqui foi um cachorro diferente, ele assumiu a responsabilidade dele, ele tá levando a guia dele, ele não é um cachorro de rua, um cachorro largado, ele tem dono, ele sabe o que ele quer, é um cachorro contábil, né? Então, essa imagem, para mim, é uma imagem que traduz de uma forma muito poderosa o que é a accountability. E pessoas acontábeis, elas fazem o quê? São pessoas que são conscientes das suas responsabilidades e dos seus limites como cidadão. A ética entra muito aí, né? A questão do respeito do meu espaço, o espaço do outro, e a convergência, o eu, o tu e o nós, funcionando de uma forma positiva. Eles agem tendo como premissa integridade, respeito, disciplina e transparência, que são palavras que estão na nossa roda de virtude. Agem como protagonistas e são responsivos. Eles assumem a responsabilidade sem ninguém mandar. Né? Eles agem ali mediante demanda, eles agem de uma forma responsável, de forma poderosa. E eles refletem, fazem sempre perguntas: como que eu posso contribuir? O que eu posso fazer de diferença para que esse processo, para que essa tarefa, para que meu relacionamento pessoal, para que a minha empresa seja uma empresa melhor, seja uma empresa com uma reputação maior? São preocupações que fazem parte da mente contábil. E aí, eu trouxe para vocês aqui uma charge do Armandinho, adoro ele. Achei ele um fofo e extremamente desenvolvedor e coach. A cena tem, acho que é a mãe dele, tá vendo o noticiário, e nós adultos fazemos muito isso, né? A gente, que absurdo, como andam as coisas no país, deveriam prender todos os responsáveis. E Armandinho solta a pérola dele. Ele pergunta: mãe, e quando que a gente vai se entregar? Né? Porque todos nós somos responsáveis por essa meleca que a gente vive. Extremamente contábil essa atitude do Armandinho. É isso, gente. Eu vi que eu já passei do meu tempo a variar, né, Juliana? Ai, meu Deus do céu. Eu quero fechar compartilhando com vocês essa reflexão, que é uma reflexão anônima, americana anônima, e que eu achei de muita lindeza, porque eu acho que ela faz um caminho muito poderoso e um caminho que tem a ver com tudo que a gente conversou, né? Então, para a gente ser ético, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigiar as nossas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigiar os nossos atos, porque eles se tornarão hábitos. Vigiar os nossos hábitos, porque eles evidenciarão o nosso caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu caminho. A gente é o nosso caráter. E tudo começa de onde, gente? Começa do nosso pensamento. Começa da nossa reflexão. Os filósofos antigos já nos acionavam para isso, né? Da importância da gente olhar para a gente. O Sócrates tem a frase máxima dele, né? Conheça-te a ti mesmo. Essa importância dessa conexão com a gente mesmo, para a gente conseguir realmente ser um indivíduo, ser um cidadão, ser um colaborador diferenciado, um colaborador contábil. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse fluxo de conexão do accountability com a ética. Realmente foi algo desafiador, porque não tem lugar nenhum essa conexão evidente, né? Por mais que tenha lá nos conceitos a responsabilidade com a ética, eu tive um desafio de tentar amarrar isso de uma forma consistente, tá? E é isso, quero agradecer vocês, as minhas dicas, deixa eu falar aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma troquinha aqui, né? Eu quero indicar para vocês uma live que está gravada no YouTube da professora Lucelena. Estou apaixonada nessa mulher, já conhecia e nesse período aí da quarentena virei fã total, porque realmente é uma pessoa muito especial, uma filósofa. Ela faz parte da Nova Acrópolis, que é uma escola de filosofia mundial. E ela fez uma entrevista com a Leda Nagli, que é linda, é sensacional. Ela fala da ética do chocolate e da ética do jiló. Ela faz uma conexão com esses dois alimentos do que é ser ético. A gente é ético porque a gente gosta, como a gente gosta de chocolate, ou a gente é ético porque a gente é obrigada a comer, como a gente come jiló. Tem gente que gosta, né? Mas não é um alimento 100% de aderência, né? E ela fala de uma maneira muito bacana, muito instrutiva a respeito dessa questão da ética.
Eu vou passar o link para vocês, né? Tá no YouTube. Uma outra dica, quem quiser evoluir na filosofia, e é algo que eu tô buscando, eu indico para vocês a Casa do Saber, que é uma escola que trabalha conteúdos humanos, e a filosofia está extremamente presente, com excelentes profissionais. A Casa do Saber, como alguns outros consultores de muito mérito, eles abriram canais no início da pandemia gratuito, então eles têm um aplicativo, e aí a gente consegue assistir às aulas através desse aplicativo. E eu assisti, me enlouqueci, eu ficava escutando e vendo as palestras e conteúdos de extrema relevância, pessoas excelentes falando, e é uma assinatura, se a gente pagar, aí acabou esse período gratuito, tem uma assinatura, mas é uma assinatura que compensa muito, né? Quem quer investir nessa perspectiva. Tem uma reportagem do Fantástico, que está também no YouTube, que fala sobre a Dinamarca como um dos países mais honestos do mundo. O que a Dinamarca fez e faz para ser um dos países mais honestos? E é sensacional a reportagem, porque trabalha muito na perspectiva do coletivo. Eles mostram, fazem esse zoom do coletivo, da política e dos cidadãos dinamarqueses, como que eles lidam com essa questão da ética com os seus governantes, né? Que é um jeito muito diferente da gente. Vale a pena assistir. Uma série do Netflix, está no Netflix, que é o Good Place. Sensacional também. É uma história muito bacana, divertida e que trabalha a ética de uma forma extremamente vigorosa. Eu não vou dar spoiler, não vou contar nada a respeito, vale a pena vocês assistirem, porque tem uma narrativa que é construída que vale a pena ter a surpresa dessa narrativa e que tem conceitos éticos sendo compartilhados, né, pelos atores da série. E série é boa para maratonar, que é grandinha, acho que são 4 ou 5 temporadas. O livro do João Cordeiro, que é o Accountability, tem o Disculpability também, ele tem esses 2 livros, e um livro do Simon Sinek, que é até um livro que vai me inspirar, já fazendo spoiler, Ju. A gente vai fazer um treinamento de liderança, né, Ju? Em novembro. E aí, um livro que tem me inspirado, eu estou finalizando a leitura dele, de uma forma muito poderosa, e que fala sobre ética, fala sobre integridade de uma forma linda, conectando a liderança ao exército americano, né, que é uma referência, e trazendo essa analogia que os líderes do exército americano, eles se servem por último. E aí o autor, o Simon Sinek, vai explicar por que isso acontece. Integridade está ali permeando a história como um todo, e a questão das relações de confiança. O Simon Sinek faz uma pergunta poderosa. Ele pergunta: você iria para um campo de batalha com o seu líder? Você teria essa coragem? Né? A relação de confiança estabelecida entre vocês é forte o suficiente para isso? Porque no campo de batalha é diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. Ou você morre ou você vive, né? E de uma forma muito fácil, muito rápida. Então, é realmente uma leitura muito gostosa, tem uma teoria muito consistente, feita de uma maneira muito especial. Eu vou passar para a Ju os links dessas coisinhas todas que eu falei para vocês, para ela poder compartilhar, né? E aí, Ju, a gente pode fazer igual da outra vez, né? Na outra palestra, quem tiver interesse te manda um e-mail. Pode ser assim? Isso, porque algumas pessoas entraram sem fazer o pré-cadastro, né? Então, eu até coloquei no chat aí algumas coisas que você mencionou, a live do GUM, né, a Era da Integridade, coloquei a matéria do exame da Pugliese, coloquei o vídeo das Crianças Veem, Crianças Fazem, mas o seu material é bem mais completo, então quem quiser manda no e-mail, né, para a gente poder encaminhar. Eu fiz uma pergunta aí no chat há mais tempo, se você achar que dá para responder pode rapidinho. Perguntar para mim? Você importa de perguntar para mim o que tem aí? Sim, não, sem problema. Você estava falando um pouco daquela parte da política, da questão da ética, né? E aí eu coloquei aqui, não sei se eu nem fui clara, mas assim, tem situações que a pessoa é ética, né? Ela se acha, se sente, mas o contexto leva ela a fazer coisas que não são tão éticas, seja nessa situação que você falou da política, seja em alguma situação
de trabalho, que eu já vivenciei algumas pessoas que até saíram do emprego porque a empresa né, não era compatível com a ética dela. Mas, assim, eu às vezes vejo que fazer parte de um grupo, fazer parte de um contexto, leva você, não é deixar de ser ético, mas não ser tão compatível ao que você acredita, aos seus valores, às suas crenças. E aí, como sair dessa ou como fazer de forma mais leve? Será que tem jeito? O que você acha sobre isso? Então, eu penso que a gente tem que partir muito da questão da autoconsciência, né? De trazer essas questões para a nossa consciência e botar na balança. Botar nesse balanceamento aí para uma resposta. Quando a pessoa trabalha numa empresa e a conduta ética da empresa não condiz com a dela e ela tem essa atitude de pedir demissão, de sair, né? Significa realmente que ela fez esse exercício e tomou essa atitude. Porém, muitas vezes, socialmente, a gente tem que se adequar a algumas coisas. Porém, a gente não pode cair no blindar os olhos, sabe? Fingir que não está acontecendo, não refletir. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa mente, discutir com a gente, né? Esse diálogo interno, ele é extremamente relevante, para a gente conseguir chegar a conclusões. Porque são questões que muitas vezes são subjetivas, que são situacionais, né? Não tem uma resposta única. Eu acho que tem realmente o caminho principal, é esse caminho da reflexão. Acho que esse é o modo adequado aí de condução nessas situações. Mas eu entendo o que você traz e já vi realmente vários casos acontecerem, né, em clientes, e que muitas vezes a gente tem que até, enquanto RH, a gente tem que apoiar essas pessoas para que elas façam essa conexão com os valores individuais, né, e consigam fazer essa medida aí da melhor maneira possível. O Jorge faz também, respondeu. Foi o que eu imaginei mesmo, né? Não existe uma receitinha de bolo nesse caso. O Jorge, ele pergunta se você tem acompanhado alguma empresa com tudo isso já implantado, porque ele acha que está um pouco intangível, que é um grande desafio. Então, eu tenho esse case desse cliente que, assim, para mim foi algo muito surpreendente, porque até então eu tinha essa mesma sensação, seu Jorge. A gente tem lá o código de ética, esse código de ética fica dentro da gaveta, né? As pessoas muitas vezes não viabilizam isso, as próprias políticas de compliance, às vezes para inglês ver, né? Mas nessa empresa eu pude vivenciar essa atitude por parte da diretoria, né? De usar o canal de ouvidoria como uma fonte de informação e uma fonte de intervenção na cultura que eles querem ter para a empresa. Eu achei isso muito legal. Só que, assim, é trabalho de formiguinha. Até o que eu fiz para eles de caminho, né, para a resolução desse problema, foi um trabalho com as lideranças, né, de fortalecer o papel do líder, de colocar o líder no lugar dele ali, como o Jack Welch fala, né, de ser alguém que tem que ser o defensor da bandeira da integridade, né, de trazer essa mensagem ativa para os líderes, e também colaborar com os colaboradores, de criar um campo de conversa, de discussão, né, de diálogo a respeito de situações, né, situações que diziam respeito de um assédio moral. Né, a empresa tem que ser madura, né, também, né, Carolina? As gestões têm que ser maduras. Eu acho que a empresa tem que ser corajosa, Ju, porque essa empresa é uma empresa tradicional, né, uma empresa que tem modelos mais tradicionais de operação e que apostaram numa mudança de intervenção, entendeu? E, assim, foi corajoso. Eu achei extremamente corajoso, porque vulnerabiliza, né? Vulnerabiliza a diretoria. O canal de ouvidoria já vulnerabiliza. Com certeza. Os líderes, né? Deixam eles vulneráveis. Então, assim, eu achei uma conduta um case muito legal, né? E que é possível. E, assim, é um modelo bem tradicional, uma empresa não tem nada de modernidade no estilo de gestão dela, né? Então, é o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então a gente vê muito isso. E aí tem que ter essa coragem aí para mudar essas questões, até para ser adaptável, né? Se adaptar aí à nova realidade. Tanto o público externo, o cliente, quanto o público interno, né? Os colaboradores estão mais exigentes, né? Então a gente tem que realmente se adequar. Esse é um movimento muito relevante. Essa questão dos clientes, né?
do empoderamento que está tendo em relação aos clientes, e as empresas atentas quanto a isso, criando métodos, criando departamentos que cuidam do relacionamento com o cliente. Eu acho que são caminhos para a gente conseguir trabalhar essas questões de uma forma viva dentro das organizações, né? O código de ética ele tem que ser vivo, né? E o RH ele tem um papel extremamente importante, que muitas vezes o RH ele faz com que o código de ética vire um saco no treinamento de integração. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, uma convocação para os RHs, o que a gente pode fazer para compartilhar esse código que tem a ver com a moral, tem a ver com as leis, de uma forma melhor, de uma forma mais agradável, de uma forma mais dinâmica, com exemplos. Que não seja só usado na integração, né? Seja usado no dia a dia, né? Ou que não seja usado na integração e na hora da punição. Porque acontece algo errado, você pega o código de ética e mostra. Você não pode fazer isso, isso, isso. Verdade. Então, acho que são formas que a gente tem de lidar com isso. Muito bom, Carolina. O pessoal está te elogiando aqui. Tive um elogio aqui no WhatsApp falando o tão de coerência das suas informações, assim, que não fica naquela que o psicólogo às vezes pode falar, viaja demais, né? Então, assim, com contextualizações, com a parte histórica, né? Trazendo o 2500 lá atrás para a realidade e sendo fácil de entendimento, né? Eu sou sua fã, então eu acho que você fala muito bem, assim, é muito bacana te ouvir. Acredito que quem está aqui também aprendeu bastante, né? Quero te agradecer quem esteve conosco aí nesse final de tarde de quarta-feira. Nossa, né? Agora que eu tô vendo 6h30. Não, mas as palestras, elas normalmente finalizam às 6h30 mesmo, tá? A gente colocou o horário, na verdade, mas eu sabia que não ia ser naquele jeito lá que a gente colocou. O Jorge Sander está falando aqui também é seu fã, viu? Gracinha. Vou ficar com ciúmes, hein, Jorge? Vou ficar com ciúmes, hein? O Raimundo está agradecendo. Então, assim, só agradecer mesmo e falar, pessoal, igual ela falou, a gente vai ter o curso sobre liderança, desenvolvimento de líderes online, então dá para todo mundo se adequar e fazer. A gente... Vai ser à noite, né, Ju? Vai ser um horário acessível, vai ser um horário tranquilo, então vamos nos capacitar aí para sermos líderes e pessoas melhores, né? Um beijo, pessoal. Bom resto de semana e obrigada, viu, pela presença aí de vocês. Carol, obrigada. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Estou à disposição nos contatos. Tchau, boa noite. Boa noite, Gabi.